Gente, obrigado. Ah, sou eu que troco. Ah, já foi. Bem, há 6 meses atrás, eu comecei uma brincadeira que foi totalmente casual. Eu sou paranaense, na verdade, então moro em São Paulo há 10 anos e fui visitar meus pais, eles moram em Maringá. Era uma sexta-feira, eles são velhinhos, então eu cheguei lá, tipo meia-noite, e aí, tudo bem? Tudo bem? Acabou a conversa, eles foram dormir. Era umas 10 horas da noite, eu estava sozinho lá. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Peguei o Instagram, já tinha visto todas as fotos, já tinha visto todos os stories, eu olhei aquele assim, né, perguntas. Eu falei, vou abrir perguntas. Escrevi assim, né, pergunte ao oráculo. Aquele dia foi uma experiência muito interessante, porque eu comecei a receber as coisas mais absurdas do mundo. E eu, para me fazer companhia, eu tive uma ideia de abrir um vinho. E um vinho abriu outro vinho e virou uma coisa. E eu me empolguei com essas histórias e as perguntas que eu recebi eram engraçadíssimas. E, tipo, tinha de todo tipo. Tinha gente que me provocava porque me conhece as minhas opiniões e queria que eu escrevesse. Tinha gente fazendo brincadeira um com o outro e sabiam que estavam lendo ao mesmo tempo. E eu comecei a receber também coisas de gente que eu nunca tinha conversado. Até então, eu tinha um jeito muito tradicional de usar o Instagram. Acho que desde que eu entrei na rede, eu fazia o mesmo tipo de post, o mesmo tipo de comentário, eu ficava... Que, hoje em dia, isso seria com uma certa distância das pessoas. Mas eu falava, esse é meu jeito, não nasci para ficar rodando na live, isso não é... E cada um tem que achar a sua própria voz. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa brincadeira foi muito interessante. E o resultado dela foi que na outra semana, o pessoal começou a me mandar um monte de direct. Nesse dia que eu fiz a primeira, eu recebi acho que umas 300 mensagens. No outro final de semana, era uma sexta-feira, tipo 7, 7h30, o pessoal já começou a perguntar, vai ter hoje? Vai ter hoje? Fiz de novo. E assim sucessivamente. Virou uma tradição durante os últimos meses. Comecei a fazer isso, acho que em agosto. Eu fiz de agosto até dezembro. Tirei férias. Semana passada eu voltei. Semana retrasada, semana passada eu pulei. Amanhã vai ter. Então amanhã a gente pode brincar disso. Mas qual foi a parte mais bacana? A parte mais bacana foi eu me conectar com uma grande audiência que eu tenho, que são meus colegas. Né? A gente está conversando aqui hoje e eu tenho realmente essa grande base, entendeu? E eu acho que é um público que eu tenho o maior número de troca. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ouvir e gosto muito de ver como as pessoas estão enxergando as coisas. Né? Não gosto de ter uma visão limitada de nada, nem de ter uma opinião minha que seja imutável. Eu acho que isso sempre é o segredo, é ser extremamente curioso. E a primeira coisa que liga com curiosidade é a criatividade. E uma coisa que eu percebi fazendo essa brincadeira do oráculo foi que passou esse primeiro mês, eu comecei a receber mesmos tipos de perguntas, eu comecei a mapear as pessoas com quais eu conversava e quais eram as dúvidas, o que elas queriam saber mais. E muitas das coisas que as pessoas me perguntavam não eram possíveis de você escrever digitando. Aí chegou uma hora também que, dependendo da pergunta, um dia eu respondi para uma pessoa, falei, olha, isso que você quer saber, eu só conseguiria, eu preciso de falar e não é falando num vídeo, a gente precisava de estar junto, precisava de ter outra base. Essa pessoa me respondeu, eu falei assim, puxa, você podia fazer um curso, né? Eu falei, não, mas curso... Não, olha, já tem mais outros 2 amigos que eu estou falando que também queriam fazer. Então, um final de semana, eu peguei e falei assim, quer saber? Coloquei no Stories um anúncio. Um dia eu falei assim, curso, laboratório criativo, fiz um videozinho, chamei um amigo meu para fazer esse curso comigo, que é o Denilson Machado, que é um fotógrafo, que eu trabalho muito com ele, e eu falei, bem, pelo menos se for pagar mico, pago mico com alguém. Né? Chamei ele para fazer esse laboratório comigo, fizemos um post, eram 10 vagas, né? Foi horas, já estava fechado. Isso, e fizemos um domingo no escritório. E esse encontro foi incrível. E a ideia que eu tinha era justamente a gente criar um processo que fosse uma troca. E a ideia de fazer com um grupo muito pequeno é porque justamente para você poder ter um feedback das pessoas. Né? Por exemplo, quando você está num ambiente muito mais intimista, né? E eu vi que esse número, o 10, é o número que a gente controla sem formar 2 turmas, era uma coisa legal, porque a minha proposta era conversar com a pessoa poder interagir comigo no momento que ela quisesse, sem ter uma questão mais formal, ter horário para pergunta ou qualquer coisa assim. Era um outro tipo de narrativa. E foi muito interessante esse processo. Hoje, meus planos agora para bem em breve já é criar uma plataforma digital no qual eu vou começar a colocar esse tipo de conteúdo, fazer cursos e tudo, porque o mais interessante é que toda vez que você conversa com alguém e você se dispõe a trocar uma coisa que você faz, falar da sua experiência, eu acho que a gente acaba aprendendo muito mais. Né? Eu sempre tive um processo, por exemplo, quando eu ia estudar
quando eu era criança, que eu sempre tinha um problema muito grande de prestar atenção. Então, eu gostava de fingir que eu estava dando aula. Para mim, foi uma coisa que sempre funcionou, porque parecia que você tinha que ter... Eu tinha que estudar aquilo, entendeu? Quando eu falo assim, estou estudando para mim uma coisa, se eu estiver estudando para um outro público, eu tenho uma outra postura, uma outra maneira de aprender. Isso funcionou muito uma época. E falando sobre esse assunto tão interessante, tão vasto, e, de novo, um assunto não estudado, que é a criatividade, a primeira coisa que eu pensei é o que é, como vivem e como se reproduzem. Então, criatividade, segundo um dicionário da internet, que eu não sei qual que eu peguei, é uma inventividade, um talento, uma inteligência para você criar, inventar, inovar em qualquer campo, no artístico, no científico, no esportivo. Ou seja, primeira coisa, achar que criatividade pertence aos criativos, que seriam arquitetos, chefes de cozinha, pessoas que a gente associa com trabalhos autorais ou criação, é do engano, não é? Porque a gente encontra a criatividade em qualquer coisa que o ser humano faça, não é? Numa maneira de você agrupar alguma coisa, num serviço de uma pessoa extremamente humilde, que não tem informação. Ela não existe um momento para nascer. Agora, sim, uma coisa que eu acredito é que criatividade é um músculo. É um músculo que você consegue exercitar. Eu, particularmente, odeio academia, então qualquer coisa que seja cerebral, para mim, eu acho incrível. E fazer esse exercício realmente é uma coisa que a gente tem alguns caminhos e alguns gatilhos para ativar. Né? Primeiro, uma frase que eu acho que tem muito a ver com a maneira como eu vejo criatividade e a maneira como eu trabalho coisas é o seguinte. Por exemplo, pegando Steve Jobs, ele diz que criatividade é apenas conectar coisas. E quando você pergunta a uma pessoa criativa como elas criaram algo, elas se sentem culpadas, que é a tua síndrome do impostor. Né? Entendeu? Elas se sentem culpadas porque elas não criaram algo de fato, apenas viram alguma coisa. E isso parece óbvio depois de algum tempo. Eu me vejo muito nesse papel, como conector de coisas. Então, eu sempre pego uma série de referências e monto uma coxa de retalhos, monto um patchwork que primeiro faz sentido para mim e depois eu vejo como que eu vou comunicar aquilo para o outro. Mas eu acredito que a grande viagem, e talvez a proposta que a gente faça, que é completamente diferente, é uma jornada pessoal. Para você poder ofertar alguma coisa para alguém, a primeira coisa que você precisa é ter um grande domínio a respeito de quem você é. Quando você entende quem você é, quais são os seus melhores pontos, quais são as coisas que você pode mais trabalhar e como você pode aplicar todo o exercício da sua vida no trabalho, você vai ter o melhor tipo de devolução possível. Por quê? Você não tem como trabalhar num horário que a gente chama de trabalho. A gente pode ir para o escritório das 9 até as 7, né? Mas isso é uma rotina. Agora você está trabalhando quando você está tomando banho, você está trabalhando quando você entra num lugar e você tem um insight, vê alguma coisa, você está trabalhando quando você está assistindo televisão, toda hora você está trabalhando, você não tem como desconectar, não tem uma chavezinha de virar, né? Porque a gente não trabalha com um trabalho braçal repetitivo, é um trabalho que exige pensamento e conexões. Então, essas conexões, esse exercício de você entender, prestar atenção nele, isso eu descobri que dá para a gente pensar e trabalhar e falar sobre isso com uma metodologia, tanto que eu me atrevi a criar aspas, que sempre foi o sonho da minha vida, foi fazer uma frase. Essa não é uma frase de muito efeito, mas eu acho também que a incompreensão é o primeiro passo em direção à descoberta de um novo mundo. E digo incompreensão porque quando eu era criança, eu sempre fui a criança mais estranha da face da Terra. Entendeu? Eu era realmente um ET, porque eu era uma geração, nasci nos anos 70, então, naquela época, você assistia um filme, o que acontecia? Sempre tinha um gordinho de óculos, cientista, que descobria como que resolvia a história do filme nos primeiros 20 minutos. Ele falava como resolvia, ele era assassinado na hora, vinha um bicho, vinha um carro, matava o gordo de óculos, e daí a cheerleader e o líder do time de futebol salvava aquela cidadezinha americana. Era sempre assim, e eu era o gordinho de óculos. Aí eu fiquei pensando, falei assim, puta, né? O que aconteceu? Essa geração toda de pessoas de óculos depois vieram a dominar o mundo, né? Aí vem Steve Jobs, aí vem Bill Gates, aí vem todos os designers, todos os fashion designers, foi a reviravolta e a vingança em cima das pessoas musculosas. Não é? Porque eu exercitei o primeiro músculo que ninguém olhava na época. Então, isso é uma coisa interessante de prestar atenção. Né? E eu estava numa cidadinha de 50 mil habitantes. Então, o que acontecia? Eu tinha uma janela para o mundo. E a minha janela para o mundo era VHS, né? Fitas de VHS, eram as revistas que chegavam a mim, e era isso. Né? Imagina um mundo offline. Gente, é
um mundo offline. Todo mundo, quando fica sem bateria ou sem sinal de Wi-Fi, sabe o que é, né? Imagina você viver metade da sua vida sem isso. Eu vivi. Muito chato. O importante disso é que, com isso, eu aprendi a criar uma assinatura, porque eu vivia fechado no meu próprio mundo. Então, eu criei uma realidade que só funcionava para mim. E isso foi um processo que, eu acho que quando eu passei por ele, foi um processo meio sofrido, mas ao mesmo tempo eu adorava, porque aquilo fazia sentido para mim. Né? O que eu acho mais importante sempre na gente, inclusive tem essa redundância nessa frase, que é você prestar atenção no que te chama atenção. Então, falar, isso aqui me chamou atenção, mas é por quê? Por quê? Por quê? Não como uma justificativa rasa, entendeu? Eu achei bonito, mas por que eu achei bonito? Por que eu gostei? Onde eu acho que isso se encaixa? Então, o tempo todo, eu procuro sempre fazer uma segunda conexão, uma segunda conexão. Pega essas plaquinhas que estão aqui, ó, são simplesmente objetos bidimensionais, você montou ele de uma outra forma e virou uma coisa tridimensional. Então, a ideia de conexões neurais está muito próxima disso. É simples de fazer, só que, na realidade que a gente vive agora, no qual todo mundo vê informação, principalmente nas nossas telas de celulares, né? No qual toda foto tem um perímetro pré-estabelecido, tem uma superfície de vidro que deixa tudo com a mesma textura, não é? Se você pegar um livro, você vai ver um livro com uma textura diferente, uma rugosidade, cheiro do papel, né? Um cheiro da impressão, o tamanho, o peso do livro, isso tudo vai reverter na sua experiência. Essa palavra experiência ficou em moda porque a gente perdeu o contato com a experiência. Porque a gente deixou tudo do mesmo jeito. Você vai no banheiro, você está com aquela experiência. Você está numa fila, está com aquela experiência. Está com seus amigos, está na mesma experiência. A ideia é que a gente volte-se para o mundo, não só o que está ao redor da gente, mas primeiro se conectando com nós mesmos. Para isso, eu acho também muito importante sempre a gente pensar nas coisas que a gente mais gosta. E as coisas que a gente mais gosta podem ser as coisas mais tolas. Por exemplo, sempre que eu tenho alguma coisa para resolver muito importante, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que eu fujo do problema. Então, o problema apareceu aqui, eu falo, tá, eu saio de perto, entendeu? Eu não sou uma pessoa que vou lá e coloco, porque é o meu processo de pensamento. Então, além de eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, outra coisa que eu faço, por exemplo, tem um puta trabalho para entregar alguma coisa, eu ligo o Netflix. Para mim é uma coisa que funciona super. Põe numa série bem... Sabe, água com açúcar? E maratono. Tem uma hora que a minha cabeça entra num circuito, acho que muda a rede, muda alguma coisa ali, e aquela resposta vem. Porque você para de focar e você começa a acessar esse teu laboratório inconsciente. Isso é uma coisa que, hoje em dia, eu vejo uma cultura que culpa as pessoas pelo ócio. Mas tem um super escritor italiano que chama Domenico Di Masi, que tem um livro que chama O Ócio Criativo, e ele fala sobre a importância de você fazer porcaria nenhuma ou coisas, sabe? Porque você deixa a sua mente em outro estágio. Então isso vai total contra teorias de coach de Instagram. E isso é uma coisa muito interessante da gente pensar hoje, para tirar essa obrigação de faca nos olhos, entendeu? Você tem que se conhecer muito mais antes. E para isso é muito importante você ficar à vontade com as suas referências. Eu sempre vejo pessoas que são completamente desconectadas entre o que elas gostam, o jeito que elas vivem e como elas falam que querem viver, ou como elas vão se colocar e mostrar a sua imagem. Para isso, qual que é a maneira mais interessante que a gente tem de pensar? Primeira coisa sempre que uma coisa que eu adoro em tecnologia, que várias coisas que a gente tem hoje, eu fui idiota o suficiente para não ter criado, entendeu? Como, por exemplo, o Pinterest. Eu acho que eu já tinha um Pinterest na minha cabeça há muito tempo, porque eu sempre gostei de mapear mentalmente as coisas que eu gosto e ficar voltando naquelas informações. No dia que eu descobri que tinha um aplicativo que fazia isso, eu achei uma coisa fascinante. Mas, por exemplo, eu uso um Pinterest se eu tenho que compartilhar uma informação com alguém. Aí eu quero falar uma imagem X que fique visível para todo mundo, para essa plateia, eu escolho uma imagem, mas eu jamais faço uma pesquisa no Pinterest. Porque o que acontece? Como existe um logaritmo, como existe uma coisa que vai subindo que todo mundo pesquisa, o que acontece? Isso leva a gente a chegar num resultado, que viramos todo mundo uma massa igual. Pensando as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, porque tudo que você encontra em Google ou em qualquer ferramenta da internet é baseado em views. Ou seja, você pode ter a pior coisa do mundo, e com certeza quanto pior, mais visualização vai ter, mais aquilo as pessoas vão ver. E isso você vai estar vendo sempre no feed, quando chega. Ou seja, fazer pesquisa se torna uma coisa muito complicada.
né? E a gente tem que aprender a fazer pesquisa. Para isso, eu acho muito importante a gente sempre colocar a nossa mente no nosso universo particular. E eu sempre volto nessa criança gordinha de óculos que sofria bullying. Eu sempre soube que eu ia ser chique, famoso, rico, importante, entendeu? Mas eu vivia isso na minha cabeça, sabe? Eu sempre falava, olha, você tem que ter isso no seu inconsciente, na sua mente. Não interessa o que as pessoas falam, acham de você alguma coisa, mas eu sempre tive um escapismo. Não deu certo ainda meus planos, mas uma hora vai dar. Agora, o importante sempre é a gente acreditar na nossa singularidade. E eu acho que, tipo assim, estilo é uma coisa que você cultiva. O momento no qual você vai criar ele vai nascer, eu acho difícil determinar como isso vai acontecer. Agora, que são coisas que você tem que conhecer e ser muito à vontade com seus elementos é fundamental. Né? Para isso, sempre para eu conseguir explicar de onde que eu venho, ou como são as maneiras que eu enxergo as coisas, eu tenho como alguns exemplos. Por exemplo, minha primeira experiência quando eu fui em um cinema. Eu tinha 4 anos de idade e meu pai me levou para assistir Star Wars. E era um cinema numa cidade pequena, era aqueles cinemas que você entrava, era gigante, tipo uma igreja universal, só que as pessoas estavam quietas. Então você entrava, né, e tinha uma sequência de luzes, sabe quando começava o filme, ligava uma música, e depois as luzes iam mexendo. Eu achei aquilo fenomenal. A primeira vez que eu acho que eu tinha saído de casa à noite, e eu tinha exatos 4 anos de idade. E fui ver esse filme. Quando eu fui ver esse filme, o que eu fiquei fascinado com ele? Porque era um filme que as imagens eram todas construídas. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre adorei em sci-fi é você pensar que tudo que você está vendo foi feito por mãos, não é? Por exemplo, você pega um objeto como esse, pega uma nave, né? A gente saiu, está numa abstração geométrica, numa abstração de engenharia, e eu achei isso fabuloso. Sabe a ideia de você poder construir coisas. E é isso que nós fazemos, nós construímos coisas, não interessa em que escala, não interessa de que maneira, mas nós construímos coisas. E foi isso uma coisa que me despertou. Talvez tenha sido, nesse momento, o meu chamado para fazer isso. Sem eu entender direito o que era, mas isso foi uma coisa, essa fantasia foi uma coisa muito importante para mim. Depois disso, passam-se mais 4 anos. E eu ganhei da minha avó uma coisa muito interessante chamada vitrola. Vitrola era uma coisa assim, imagine um grande iPod que vem com uma caixa de som e você tem que colocar um disco em cima. Isso é uma vitrola. Então, era uma maletinha que você abria e tinha uma caixa de som assim, mono, e você colocava um disco para tocar. Eu tinha 8 anos. Eu cheguei para minha avó e falei, tá bom, ganhei a vitrola, mas eu preciso de um disco. Né? Ela me deu dinheiro para comprar, eu cheguei na loja, e o que eu fiz? Né? Já tinha essa coisa de uma busca visual. Em cima, assim, na loja de disco, naquela época, os LPs eram vendidos lacrados, porque para a pessoa não manusear, não suar, não ficar uma coisa manuseada. Tinha lá um disco lacrado em plástico, e eu vi essa capa. Quando eu vi a capa desse disco, eu olhei e falei assim, vou levar isso, não podia escutar. Ainda mais uma criança chegando lá querendo comprar aquele disco, eu tirei o dinheirinho, paguei, e falei, gente, o que será que tem aqui dentro? Então eu conheci esse grupo, que é o Kraftwerk, que foi o primeiro grupo a fazer música eletrônica, eles começaram em 69, né? E esse aqui é um disco antológico deles, e, por exemplo, se comprava um disco, você tinha uma experiência visual com o disco, não era só música. Né? Então, por exemplo, a comunicação visual, essa coisa de construtivismo russo que tem na comunicação deles, a cor, essa coisa robótica, essa coisa andrógena, eu fiquei fascinado pela imagem. Não que eu coloquei a música para escutar, não entendi porra nenhuma, mas eu adorei, entendeu? Porque teve essa coisa, me levou para outro lugar. Então eu sempre gostei de ser transportado, teletransportado, qualquer tipo de experiência assim. E isso foi uma coisa que me tocou muito. Resultado, eu comecei a ficar realmente, aí vocês já imaginam como já estava meu óculos, eu estava desse tamanho, e virou uma coisa, né? Bullying até não poder mais. Superei minha fase do bullying, já estava com meus 14 anos, mudei para Curitiba. Quando eu mudei para Curitiba, a primeira coisa que eu descobri é que eu era uma pessoa cafona em roupa, não tinha nada de estilo. E eu falei, eu vou resolver isso hoje. Né? Cheguei na banca de revistas, que existiam revistas, né? Cheguei na banca, comprei todas as revistas que tinham, compra Elle, compra Vogue, compra Harper's Bazaar e tudo. Comecei a olhar a revista, o que é a primeira coisa que eu fui abduzido? Não foi por moda, foi pela imagem de moda. Eu lembro que a primeira coisa que eu olhei, que eu fiz bum, de novo, foi uma foto do Herbie Hutz. E era essa foto. Entendeu? Isso aqui era um editorial. Né? Isso aqui é um vestido da Versace.
fotografado em 90, exatos 90. Foi o começo da indústria de moda. Então, imagina uma revista, que até então as revistas se prestavam a ser catálogos, né? Tipo quase uma coisa mais de magazine, ou veja como fica em você, e você vê uma plasticidade visual de uma imagem dessa. Eu comecei, de novo, isso para mim foi uma cartaz, não foi uma imagem bonita simplesmente. Eu comecei a entender como tudo o que eu vejo, para mim faz sentido. E eu decidi somar isso tudo e juntar isso tudo na minha imagem, certo? Tanto que, por exemplo, isso me levou a chegar na minha construção, chegar em quem eu sou, entender muito melhor como eu funciono. E uma coisa muito interessante que eu li do Frank Gehry foi essa frase, que ele diz que novas ideias sempre assustam o cliente. Eles irão rejeitar você, mas você tem que encontrar sua própria voz e crie uma lógica para isso e leve elas para outro lugar. Uma coisa que eu sempre pensei foi isso. Eu falei, tá, mas como que eu vou fazer? Como que a gente vai aplicar isso na vida? Não é? Agora, a criatividade, ela também tem um motivo para nascer. Ela nasce de uma necessidade. É muito difícil. Você não vai ter um momento eureka, ou ter uma criação, ou fazer uma coisa estupenda, se você não tiver uma necessidade. Por exemplo, como arquitetos, a gente tem o famoso deadline, não é? Se você tiver um mês para entregar, você demora 29 dias e meio para criar. Se você tiver um ano, se tiver um dia, a gente sempre se adapta nisso. E isso não é ruim. As pessoas que fazem isso são pessoas mais comprometidas com o trabalho. Quem recebe um briefing e já faz na hora, eu acho que está meio ligando fuck, entendeu? Porque às vezes você pode até ter um grande ensaio, um site, mas você tem que se aprimorar muito mais. O tanto que você puder dar uma polida naquilo, o tanto que você puder melhorar a tua informação, sempre melhor. E o mais importante de tudo é, nesse meio tempo de quem você é, como você ter sua filosofia criativa. A gente tem que ter métodos de filosofia criativa, a gente tem que ter crenças, né? A gente tem que ter coisas que a gente acredite, que signifiquem para a gente, que sejam verdades para a gente conseguir fazer o melhor para o outro. É desse processo que a gente cria identificação, que a gente cria empatia, que a gente fala, poxa, isso serve para mim, isso serve para o outro. Não é? De novo, voltando nessas evoluções, por exemplo, de imagem. Né? Logo que eu me formei, e eu me formei em Londrina, eu lembro que a imagem, por exemplo, de um arquiteto naquela época era calça caque de prega, sabe, blazer, nanana. Eu olhava aquilo e eu fiquei fantasiado. Acho que fiquei 1 ano, 2, andando aquele, tentando. Na época eu falei, preciso de fazer relacionamento, eu não era da cidade, preciso contratar. Um dia, para variar, liguei o foda-se. Estava em São Paulo, depois de uma garrafinha de uísque, eu falei, vou fazer uma tatuagem. Eu sempre já tinha um desenho tatuado que eu tinha desenhado dentro da bolsa. Fui e fiz. Eu saí, virei a esquina, falei, puta, mas só tem uma tatuagem, né? Eu voltei e fiz outra. E foi a coisa mais engraçada, que no dia, por exemplo, que eu fiz minhas tatuagens, naquela época era, tipo, hoje em dia a tatuagem é a não tatuagem, né? Mas naquela época as pessoas não usavam tanto. E não tinha nenhum arquiteto tatuado. Porque vocês têm que lembrar que eu tenho 47 anos, então naquela época não tinha. Olha, foi tipo assim, foi interessante porque, de novo, também ligou uma chave, entendeu? E o meu negócio começou a andar muito melhor, porque eu falei, eu sou assim. E fodam-se, entendeu? Quem gostar, quem quiser. Mas quando você se apropria da sua imagem, né, você cria realmente, a noção de identidade é essa. Né? Pensar, somos todos únicos. Então, quando a gente faz uma coisa que atende a todo mundo, para você atender a todo mundo, chega uma hora que você não atende mais ninguém. E, principalmente, você não atende mais você. Né? Então, esse voltar-se para o interior e ter esse autoconhecimento é uma coisa fundamental. Para isso, eu tenho algumas ideias, né, também sempre de como a gente deve propor e melhorar as coisas que a gente faz. Como, por exemplo, sempre analise o que você faz. Eu sou o meu maior crítico. Se eu não gostei, tá uma porcaria. Não interessa o que as pessoas falam para mim. Entendeu? Não interessa o elogio que eu recebo, o feedback que eu recebo. Eu não gostei, tá ruim. Eu adorei, Mara. Você não gostou? O problema é seu, mas eu estou satisfeito. Eu tenho uma busca pessoal. Eu gosto de ter uma recompensa. Eu sou uma pessoa extremamente hedonista e eu aceito isso, eu abraço isso. Então, óbvio, a gente entrega todo o nosso trabalho para os outros. Mas eu sempre me coloco no lugar das outras pessoas também e falo assim, eu tenho que estar satisfeito, senão eu não consigo te atender. Eu não posso pegar e falar assim, você quer um saco de merda? Toma um saco de merda. Entendeu? Às vezes a gente joga mas eu não dou ele, entendeu? Necessariamente. Então, isso é uma coisa interessante de a gente aprender como a gente vai se conectar com as pessoas. Tanto que eu tenho, meu perfil de cliente é todo tipo de perfil de cliente.
Entendeu? Não fala assim, essas pessoas mais chiques, mais descoladas, mais não sei o quê, mas não. Porque o que a gente lida, na verdade, nunca é a pessoa também o que ela é, mas o ideal que ela tem. Porque o poder que um projeto, que um mobiliário, que uma instalação, que uma obra de arte tem, é de nos mostrar o nosso ideal de pessoa. Querer que a nossa imagem do nosso better self. Entendeu? E não é uma imagem falsa, não é uma imagem artificial. Não é que você foi lá e retocou no Facetune. É uma imagem que você olha todo dia e você fala assim, nossa, hoje eu quero ser melhor. Não é tanto que quando você chega num espaço, que o espaço te inspira, naturalmente é isso. Hoje eu tive isso quando eu cheguei aqui em Florianópolis. Eu já não vinha para cá há alguns anos. E quando eu aterrissei, eu tinha a imagem do antigo aeroporto daqui. Na hora que eu cheguei nesse aeroporto, eu falei, puta que pariu. Eu falei, gente, que lugar incrível. Esse aeroporto eu achei o aeroporto mais legal do Brasil. Achei incrível. Daí você sabe, o seu negócio te motiva, te inspira. Saí de lá, entramos no carro, eu cheguei nesse prédio. Eu falei, puta que pariu. Para todo mundo que eu falar, eu falo, gente, Florianópolis é a cidade mais incrível. Entendeu? E eu estou falando isso para vocês de coração, entendeu? Porque são essas experiências, assim que o espaço interfere com a gente. Então, é muito interessante a gente sempre lembrar que os espaços colocam a gente num nível maior. Não é? A arquitetura chegou num ponto que a gente conhece hoje devido ao desenvolvimento de arquitetura versus religião. Não é? Tinha qualquer vilarejo que tirou a época medieval, você chegava em grandes vilas e as pessoas construíam catedrais que demoravam 100, 150, 200 anos para construir. Não é? E a pessoa chegava lá, ela elevava a alma através da arquitetura. Então nós temos esse poder em qualquer escala. E isso é uma coisa muito importante de sempre se lembrar. Então toda vez que você faz uma coisa, não seja você a pessoa que dá desculpa. Não se dê a desculpa, só tinha isso, só tinha esse budget, só tinha esse material na frente, se vira. A gente tem que sempre procurar fazer o melhor, olhar para o que você está fazendo e também pensar como você pode fazer melhor. Para isso, uma coisa que é muito importante sempre é voltar ao ponto inicial. Eu também sempre acredito, como você falou de reserva, sempre a gente tem que voltar ao ponto inicial. Voltar ao ponto inicial é sempre também você lembrar das coisas que são importantes para você. Como, por exemplo, para mim, a minha origem é uma coisa super importante, mas eu não acho que ela me define. Vejam, são coisas completamente diferentes. Mas é super importante a gente entender esse crescendo, entender como você vai ter os picos da sua vida e entender como você pode construir uma imagem. Para você ser um vendedor de imagem, você tem que ser um construtor de imagem. E para isso, o seu grande laboratório é você mesmo, é o espaço que você tem, é tudo que você está à tua volta. E não tem um momento que você vai se transformar. Tá? Achar que no dia que você acumular tal coisa, você vai fazer. Achar que no dia que chegar o tal do cliente ideal, você vai fazer. Não é assim que funciona. As coisas sempre tem que estar em vários sistemas de insistência. Tanto que quando a gente escuta alguma palestra, às vezes eu já fui em várias, que eu me frustrava quando eu gostava do profissional, porque eu falo assim, nossa, eu amo tudo o que ele faz, mas a vida dele é muito diferente da minha. Até que um dia eu falei assim, bem, mas ele começou também de algum lugar, né? Então vamos, sabe assim, passo a passo, buscar esse ponto. Né? E aprender com os próprios erros. Porque quando a gente conta um sucesso, geralmente a gente teve dezenas, centenas, milhares de tentativas para chegar naquilo. Né? E o aprimoramento vem disso, que também foi o que a Anne estava mostrando na questão dos ensaios, na questão, né, da perseverança, da persistência. Isso é uma coisa fundamental. E isso que vai fazer a gente evoluir. Por exemplo, quando eu começo a fazer uma coisa e eu fico confortável nela, ou eu domino aquilo que eu faço, eu, na hora, enjoo e decido que eu não vou fazer. Há 2 anos atrás, eu comecei há 4 anos atrás a montar os meus livros. E terminei eles ano passado. Ano retrasado, final de 2018. Quando eu terminei de fazer os livros, eu falei, gente, foram assim, 20 anos de terapia que eu consegui imprimir. E quando eu fiz tudo aquilo, eu falei assim, putz, delícia. Né? Eu falei assim, eu já plantei árvore, filho eu não vou ter mesmo, vou ter um cachorro, e já escrevi um livro e eu fiz 3. Então eu falei, pronto, zerei. E eu olhei para o negócio e falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, vou fechar esse ciclo. Porque eu vinha num ciclo que eu comecei a fazer casas mais contemporâneas no começo dos anos 2000, numa época que tinha extrema resistência para isso, no interior do Paraná. Eu comecei a fazer casas de concreto sem nunca ter ido numa na vida, mas eu tinha uma noção muito clara de como deveria ser e como as técnicas deveriam se comportar, e estudei isso extensivamente. Chegou uma hora, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, isso não sou mais eu. Eu tenho que fazer o que eu
acho que é, e não o que a pessoa me pede. Porque a questão, por exemplo, briefing comigo é assim, a pessoa fala, eu falo, hã? Não escuto nada. Porque eu pego o que a pessoa não me fala. Entendeu? Eu faço as minhas anotações, é o que a pessoa não me contou, o que ela não me falou, porque tudo que ela falou, ela teria feito sozinha se ela quisesse aquilo. Porque é muito difícil a gente se descrever e a gente falar o que a gente quer. Se você chega num restaurante e você começa a explicar o que você quer comer, você não consegue. A gente chega com um cardápio, você pode dar uma sugestão, perguntar se pode trocar alguma coisa, mas você tem um roteiro. Então, eu acho muito importante sempre os profissionais terem essa noção. Né? Você trabalhar para alguém, na verdade, é você trabalhar com alguém. E é uma coisa que eu faço questão de envolver sempre as pessoas com que eu trabalho. E para mostrar isso, eu escolhi uma das minhas últimas casas fotografadas, ainda não estão em registro permanente, mas é interessante a gente conseguir falar um pouco, ou eu mostrar para vocês um recorte de uma história interessante. É um cliente de Curitiba, que é uma coisa também interessantíssima, né? Porque eu venho de Londrina, né? Eu não nasci em Londrina, mas eu me considero londrinense porque eu morei lá há 20 anos. E, tipo assim, Londrina para Curitiba é o maior preconceito que pode existir, né? Que são os caipiras que falam porta, porteira, né? E os curitibanos que não, se achavam chiquésimos. Só que quando eu mudei para São Paulo, eu automaticamente fui promovido. Você vira paulistano só de morar lá. Uma coisa maravilhosa. Aí todo mundo começou a me chamar em Curitiba. Entendeu? E em Curitiba eu tenho minhas melhores obras. Eu tenho assim, um payback de Curitiba maravilhoso. Minha casa número 1, número 2, número 3, todas em Curitiba. Por uma coincidência. São pessoas que não se conheciam, mas enfim, uma grande coincidência. Eu fui visitar esse terreno, e quando eu olhei esse terreno, é um fundo de vale, numa rua sem saída do condomínio, com as 3 faces com vegetação nativa. Eu olhei para o terreno, olhei para a topografia, cheguei para o cliente e falei assim, você quando era criança, você tinha vontade de ter uma casa na árvore? Mas eu coloquei isso de uma maneira que ele não percebeu onde era a pergunta. Ele falou, claro, né, toda criança quer. Falei, tá. Daí ele começou a conversar tudo o que ele queria, eu liguei assim, não estou escutando nada que a pessoa está falando, porque ele estava supondo, né? Ele começou a me falar, puta, aqui, piscina, aqui podia ser não sei o quê, eu já abstraí, entendeu? Porque o terreno, e eu também sempre acho que o dono do projeto é o terreno. A gente se sujeita à natureza. Né? A gente tem que ter essa humildade, chegar a olhar isso e falar, pronto, já pintado o quadro já, né? Eu tenho que incorporar isso da melhor maneira possível. E isso é 3 fases. Bem, eu estou aqui, tem mata no meu fundo, você está vendo? Mata aqui e aquela mata ali. Passa para essa imagem, isso é a frente. E aqui é uma rua sem saída. Olha o vizinho, aqui do lado tem um outro vizinho assim, parece um... Enfim. Olhei isso e falei, tá. Né? Uma coisa muito interessante também tem em toda casa de condomínio, assim, são esses complexos de você não pensar. Né? Então, por exemplo, a pessoa faz uma fachada de vidro pé direito duplo, que dá para a casa do outro vizinho, ou então faz as janelas para lá, vai lá e põe cortina, vive fechado. Quando eu olhei isso, eu falei, bem, tipo assim, meu projeto fez assim, ó, o projeto está definido. Eu falei, uma laje suspensa, uma face fechada, 3 faces de vidro, e não pode ter cortina. E foi exatamente o que a gente fez. Virei para o cliente e falei assim, ó, daqui a 1 mês você volta no escritório para reunião. Quando ele chegou no escritório, tinha essa maquete que a gente tinha feito de papelão e madeira balsa, e a casa não estava com tudo colado ainda. Eles chegaram na reunião, a mulher dele não olhava na minha cara, ela tinha pânico de mim. Foi ele que me contratou, mas ela tinha pânico de mim. Pânico. Pensa uma pessoa que tem pânico de você. Ela era toda provençal, toda não sei o quê, entendeu? Ela me odiava. Nossa senhora, eu nunca vi a pessoa me odiar tanto. Ela com um bico desse tamanho. Só que eu vi que ela tinha um ateliê na casa dela, que ela fazia tudo, sabe assim, scrapbook, não sei o quê. Resultado, cheguei para ela e falei assim, olha, não deu tempo de eu colar tudo para fazer reunião. Você não me ajuda? Ela colou todas as árvores, colou todos os pilares, o resultado. Foi aquilo que o Benedito falou, o projeto é dela, entendeu? Aí, ó, pronto. Foi a maneira que eu achei de quebrar ela, entendeu? Porque senão ia virar uma... Sabe assim, você sentar de um lado da mesa e a pessoa está do outro lado da mesa, eu acho uma coisa muito complicada. Então eu gosto de trazer a pessoa
para dentro do meu universo. E eu falei, eu não vou dar aula de história da arquitetura, entendeu? Eu falei assim, vou fazer uma coisa bem... Eu gosto muito desse processo, sabe? Assim, de aonde a gente cria. Não vou ficar falando sobre essas frases, storytelling, bababá, 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 porque tudo tem uma história. Você falar storytelling é falar história, pronto. Você tem que narrar alguma coisa, óbvio, para conquistar alguém. Mas eu acho muito importante você inserir a pessoa dentro do pensamento. Outra coisa que a gente estava falando na hora, que também estava conversando com a Juliana, eu pensei assim, como eu gosto de incluir que as pessoas comecem a sonhar. Eu realmente acredito no poder dos sonhos, acredito nessa questão de a gente materializar as coisas. No meu escritório, o que eu menos tenho são arquitetos projetistas, entendeu? Eu trabalho basicamente com, mais da metade da minha equipe é só de construção visual, entendeu? De imagens, no sentido de fazer arte, fazer colagem. Eu gosto muito de trabalhar com essa parte muito mais sensorial. Realmente, e, infelizmente, eu tenho que falar que a equipe é de storytelling, entendeu? Porque realmente é uma questão de montagem de projeto e como a gente mostrar. Mas eu gosto sempre de expor para o meu cliente qual que é o meu processo. Como que eu pensei aquilo, como que eu cheguei àquilo, tanto que a única coisa, é a coisa que a gente mais demora para falar ou ver, é planta, que eu não mostro planta. Eu não acredito em planta. Entendeu? Para mim, planta é o serviço do Benedito, entendeu? Planta. Vai lá, paisagismo, entendeu? Eu não faço planta, a gente faz, né? Porque deixar a pessoa pensar o maior, entendeu? E eu gosto de envolver a pessoa nisso. Então, por exemplo, eu gosto de ter uma imagem inspiracional. Né? Quando eu estava fazendo essa casa, a ideia que eu tive que levei para o cliente foi assim, olha, imagina a gente chegar numa floresta artificial, né? E era a ideia dos pilares dessa casa. Então, para introduzir uma imagem, eu preferi primeiro fazer uma imagem, contar uma história, conversar a respeito, e não é uma imagem que ia causar estranhamento, porque eles já tinham visto a maquete. Né? Então, quando a gente foi materializar o projeto, já ficava tudo muito mais simples. Né? A ideia também sempre de deixar o projeto com uma mão mais humana, deixar uma coisa com uma certa ingenuidade mais infantil, uma coisa que me encanta muito. Eu gosto muito de coisas que deixem realmente a gente ser mais onírico, ser um pouco mais delicado. Né? Eu acho que as ferramentas de render nos traem muito. Uma coisa que a gente estava comentando é que eu antes era louco do render. E chegava uma época, às vezes, você ficava se matando fazendo render. Eu falava, gente, ninguém tem computador no escritório do Jurassic Park, né, para processar imagens de tempo real, coisas assim. Eu fazia uma super imagem, mas é óbvio que a cor da madeira não vai corresponder à realidade, o mármore fica mais escuro, mais claro, você troca de monitor, muda tudo, e a pessoa se grudava na imagem. Tipo, o cliente achava que ele ia morar na imagem, não entendia que aquilo era uma representação para ele imaginar. Eu decidi fazer esse caminho contrário. E eu comecei a ler muitos artigos, hoje em dia, de vários escritórios, que começaram a fazer essa narrativa old school. Né? Então, a gente desenha à mão, tipo, no computador, né? Mas a gente faz um traço manual para a gente dar essa relaxada na pessoa. Então, isso é um trabalho que a gente faz muito também. Eu gosto muito de criar uma interface. Né? Não mostro o projeto, que é um projeto técnico nunca para a pessoa. Eu sempre mostro um projeto visual, agradável, uma coisa que ela possa sonhar. Né? E até quando eu tenho que dar uma informação mais técnica, eu deixo tudo de uma forma ainda um pouco mais solta, um pouco mais onírica. E dessa forma eu consigo explicar muito melhor minhas ideias, ser mais claro e fazer uma narrativa muito mais suave para a pessoa e muito mais envolvente. Né? Aqui, por exemplo, já foi um estágio já evolutivo, por exemplo, quando fui fazer o projeto executivo. Aí eu já tinha contratado uma maquete profissional e fiz uma maquete que inteira ela se abria, porque foi o jeito que eu cheguei de compartilhar a visão também. Né? Levamos essa maquete, fizemos uma apresentação para todos os pedreiros, para todas as pessoas que trabalharam, até para quem foi trabalhar para fazer fundação da casa. Mas eu acho muito importante sempre você dizer para a pessoa o que ela está fazendo. Você está cavando um buraco? Não, a sua ação é cavar um buraco. Né? Mas o resultado daquilo vai ser que vai ter um prédio em cima. Né? Então, a gente também incentivar o orgulho de toda a cadeia produtiva é uma coisa muito importante. E é uma obrigação da gente fazer. A gente tem que ter um contato muito maior, sabe, com as pessoas que nos ajudam a materializar. Né? Não ficar só nessa tecla, o cliente, o cliente, o cliente. Não, tem a cadeia inteira. Temos que envolver todo mundo. Né? E para isso, por exemplo, essas ferramentas analógicas eu acho muito interessante.
né? Aqui eu tenho umas fotografias, umas colagens que estão no meu livro, que é desde a época que estava a confecção da maquete, até a parte da maquete sendo desmontada. Então, por exemplo, no dia que foi mostrar a planta da casa, eu fiz a planta já em formato tridimensional. Então, a gente tirava os telhados, né? E você enxergava a divisão dentro. Foi esse o roteiro que eu fiz para mostrar essa casa, que eu achei que melhor exemplificava a minha ideia. Aqui já está com os volumes desmontados, porque era uma coisa muito simples, era uma glass house, mas eu queria ter um diálogo, uma maneira diferente de comentar. Na hora, por exemplo, de fazer o paisagismo, o projeto é do Hanazaki, e o paisagismo que eu pedi para ele foi o seguinte: a gente contratou um paisagista, eu falei para ele assim, só quer uma coisa que eu não quero, planta. Porque como tinha uma floresta em volta, eu falei, a gente nunca vai conseguir competir com a floresta que está lá há não sei quanto tempo. Vamos fazer um paisagismo arquitetônico, seco. Então a gente fez só com concreto e com pedra e com água. E daí a gente pegou as curvas de níveis do terreno e foi fazendo uma reprodução disso arquitetônica, geométrica. Que é uma referência a um trabalho do Louis Kahn, que eu gosto muito. E outra coisa também bem interessante nessa casa, que outra ideia, queria que as pessoas só acessassem a casa por elevador. Então, ela tem uma escada também, só que a escada é escada de serviço. Se tudo der errado, você vai subir pela escada e vai cair na lavanderia. Mas essa casa você só acessa pelo elevador. E outra coisa legal também, que ela é totalmente aberta no condomínio e todas as crianças são convidadas a brincar embaixo da casa. Então, às vezes você chega na casa, tem uma turma embaixo da casa, que não é amiguinho de quem mora em cima. Mas a ideia é que todo mundo pudesse chegar nessa mata. Que eu também achei muito egoísmo, sabe? Você ficar com a mata dentro da casa. Por isso que a gente fez a casa na árvore. Né? Então, a casa tem na menor cota 4 metros, na maior 10 metros de altura em relação ao terreno. Porque eu queria que todo mundo participasse da casa. Então, embaixo da casa ela é uma praça. Né? O projeto parte de um princípio. E por que eu falo que planta não é importante? Porque, tipo assim, a planta ela é uma solução plástica e também toda a arquitetura nasce de estrutura. Então, quando você está com as estruturas definidas, alvenarias ou fechamentos ou drywall são apenas fechamentos. Né? Você vai delimitar o espaço de uma forma que pode ser mutante. Um projeto desse é 100% mutante. Né? Todos os pilares estão alinhados, estruturais, são 22. Se você derrubar todas as paredes, a casa continua estruturalmente totalmente isolada dessa questão. Por isso que é uma coisa muito mais... eu falo assim, toda a planta vai chegando a uma solução. Isso é um desenvolvimento do projeto, mas não é a minha primeira conversa nunca, quando eu estou falando de arquitetura. Aqui é uma maneira de conseguir explicar a ideia dessa selva de pilares, né, que eu me baseei num casamento entre a Casa de Vidro da Linda Bobardi, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado, e a relação dela com a natureza, que para mim foi a primeira coisa que veio na cabeça, e um projeto que eu vi do Ren Koolhaas, quando eu estava na faculdade, que é a Vila d'Alva. Eu sempre tive uma obsessão por esses pilares. E eu já tentei usar isso 800 milhões de vezes. Quando eu coloquei nessa casa, foi mais uma vez que eu coloquei. Eu já tinha ouvido 250 nãos. Então, para mim, era mais um dia da minha vida ouvir não. Tanto que o cara falou sim, eu falei, ele vai voltar atrás. Ele vai voltar atrás, ele vai voltar. Eu fiquei esperando. No dia que o cara fez, eu falei, puta que pariu, esse cara é completamente maluco. Eu falei, ele fez tudo que está no projeto. E isso aqui foi uma delícia, porque esse projeto eu só vi pronto. Porque essa casa foi construída em 3 meses. Então, foi uma coisa que, no dia que eu falei, nossa, eu vou, a casa estava pronta. E eu posso contar uma coisa para vocês, eu tenho que ser muito sincero, foi a melhor experiência da minha vida, porque eu não sei o que eles sentiram, mas no dia que eu cheguei na casa, eu chorei. De falar, eu tenho vontade de chorar. Eu fiquei realmente bem emocionado. E aqui é muito interessante, porque de uma imagem que a gente tinha feito, a gente recortou as figuras da primeira imagem, que não foi uma que eu mostrei aqui, e inserimos na foto. Sabe, até para lembrar a pessoa também de quando, o dia que a gente tinha partido do projeto e o resultado final. Para pedir pizza nessa casa é muito bom, né? Que você fala, olha, na hora que você vê um museu, você entrega pizza, que todo mundo acha que é um museu. Aqui tem um outro achado da família, que é um fusquinha azul, que era da mãe da proprietária. Sabe, no dia que a irmã dela, dessa proprietária, nasceu, a mãe dela faleceu no parto. E a mãe dela tinha deixado esse Fusca. E esse Fusca para ela tinha o maior significado. Aí o Fusca estava guardado lá não sei onde, não sei quanto tempo. A primeira coisa que eu fiz foi trazer o Fusca. Ele fica permanentemente colocado aí na casa. Porque eu também gosto muito dessa
maneira de fazer um elogio também e lembrar a temporalidade das coisas, né? De como a gente consegue criar vários links, inclusive essa imagem só fica escalonada por causa do carro, né? A gente perde completamente a noção de dimensão. Nem a vegetação dá uma noção muito boa, né? Tanto que a maioria das fotos eu usei figuras humanas ou desenhos, alguma coisa, para a gente conseguir explicar e conseguir colocar um pouco mais a plasticidade disso. E a ideia era realmente você criar espaços oníricos, espaços mais bacanas, e a coisa que eu mais gosto na casa é o que não é a casa, porque ela tem 50% de área que é vazio, né? Já que ela está toda suspensa. Né? E a ideia de se morar numa casa, que é uma casa na árvore, é muito legal. Tanto que as meninas deles falam para todo mundo que elas moram numa casa voadora. E é a coisa mais engraçada. A menina mais novinha, ela tem 7 anos. E ela fala macaquês, fluentemente. Porque tem um monte de macaquinho na árvore de Pati, e ela desenvolveu uma linguagem que ela fala com o macaco, ela faz uns barulhos, os macacos fazem tudo que ela manda. E vem da coisinha. Então, tipo assim, a experiência de você viver num lugar desse é diferente. E uma coisa que eu adoro é despir as pessoas. Uma boa arquitetura, e isso é uma coisa maravilhosa da arquitetura brasileira, é que ela pode ser nua. Né? A gente aprende a trabalhar com o mínimo. Não é? A gente usa um cimento e usa uma alvenaria branca, não só por uma questão estética, não por uma questão monástica, mas porque tudo para a gente significa, tudo para a gente é orçamento. Não é? A gente pensar numa super arquiteturas que a gente vê para o restante do mundo é incrível, mas, por exemplo, a gente não vê isso aplicado no Brasil porque a gente sempre carece do básico. Então, eu falo assim, pegue o básico e transforme ele no máximo. Né? Por exemplo, aqui eu falei assim, gente, ó, vamos lá, estamos com verde resolvido. Foi só concreto. Né? E já fizemos um espaço, então essas coisas dos espaços construídos, né? E abertos 100% para a natureza. É muito legal você chegar numa dimensão dessas, porque, sinceramente, isso é uma casa que ela, de forma alguma, numa foto, mostra o que ela é. Porque a dimensão dela é muito assombrosa e a coisa mais legal é que, tipo assim, ao mesmo tempo, ela é extremamente delicada e na foto ela não fica. Porque a floresta é muito mais importante que ela. Na imagem, a casa vem em primeiro plano, a floresta está em segundo. Né? Mas isso é uma questão de profundidade mesmo, porque você vendo pessoalmente, a impressão é outra, a casa fica pequena. E a floresta toma a casa. Isso é uma coisa muito, muito agradável, muito gostosa de se ver. Né? E isso é uma coisa que dá em volta na casa inteira. Tanto que essa é uma casa que, veja, né? Eu já contei para vocês que a proprietária era provençal. Né? E toda romântica. Isto não tem produção. Inclusive, uma outra coisa que eu faço muito no meu trabalho é que eu desproduzo, às vezes, até a casa, em vez de fazer produção. E isso é o banheiro deles, como é. Essa bancada, na verdade, o tampo levanta, e eles fazem assim, eles escovam o dente, abrem a bancada e guardam a escova de dente dentro. Toda quinta-feira tem visita guiada nessa casa, com um arquiteto treinado, recebem grupos de 20 pessoas. Para você ver como que o negócio tomou uma dimensão, sabe? Porque eles recebem tantos chamados para conhecer a casa e tudo, que eles criaram até um sistema. Então, toda quinta-feira tem essas visitas lá. Ele tem uma construtora, foi ele que fez a casa, e para mim foi a maior boa surpresa, porque aí realmente é uma questão de uma tempestade perfeita, né? Tipo assim, eu acho que encontrei uma solução que você, como profissional, você tem que estar no seu momento ideal, entendeu? Que pode aparecer o cliente ideal para você e você não está no seu momento ideal. Né? Então, o momento ideal se faz quando você está no seu momento ideal, você está confortável com você mesmo, inclusive muito confortável para ouvir um não, que isso é muito importante, né? Você saber lidar bem com negativos, você conseguir fazer uma proposta, encontrar a pessoa que faça a proposta, que acredite nessa proposta e fazer as pessoas se apaixonarem por ela. Porque isso não me foi pedido. Entende? Ninguém me pediu, ninguém fez isso. Mas a gente conseguiu criar todo mundo e envolver todo mundo numa mesma narrativa. Eu acho que esse é o grande objetivo numa arquitetura que eu faço, esse é o objetivo no mobiliário que eu trabalho, né? Que é você explorar sensações com um mínimo de coisa. Né? A ideia, por exemplo, que a gente tinha de ter finalização da casa com outros acessórios e tudo, foi abandonada pelo próprio cliente, que ele falou, olha, eu realmente não quero nada. Ele falou assim, porque eu tenho tudo. Ele falou, então, eu não quero nada. Ele falou, eu não quero tapete, eu não quero quadro além desse que eu já tinha. Eu não quero nada, porque eu gosto de deitar na cama e ficar olhando para a árvore. Ele falou assim, isso me dá uma coisa maravilhosa, me dá uma sensação incrível, eu não quero mais nada. E foi muito engraçado você ouvir isso de pessoas que jamais falariam isso para você.
né? Então, essa sensação de liberdade, deixar as coisas mais simples, são coisas que eu acredito, são coisas que eu defendo, né? Dessa volta ao essencial, pensar do que realmente é importante, o que você quer deixar de legado para as pessoas, como você quer emocionar as pessoas, né? Isso é uma coisa que você pode traduzir em concreto, pode traduzir em aço e pode traduzir em qualquer material plástico, entendeu? Porque as emoções são as que ficam, né? Outras coisas vão ser apenas tolices. Com isso, gente, eu me despeço de vocês e o meu conselho para todo mundo sempre é respire, entendeu? Porque senão a vida fica muito idiota. Obrigado.